O artista JJLK fez uma luta insana entre Vegeta, Ultra Ego e Black Freeza. E meu irmão, a arte é coisa de maluco. E o final desse capítulo é pra botar a mão na cabeça e falar: meu Deus! Confesso que eu me cocei pra não colocar na thumb e no título o que é que vai acontecer no final. Mas dessa vez vou deixar pra surpresa. Já adianto que o negócio tá brutal. Por enquanto a luta não tem exatamente um contexto. Mas é o primeiro capítulo. O Vegeta foi atrás do Freeza e eles vão lutar em um planeta inóspito. Mas no meio da história vai sim se criando um contexto. É só um jeito muito épico de se começar a história. Agora sim se prepara porque a narração vai ser naquele modo épico, daquele jeitão que eu faço só pra Kakumei. Deixa o like e bora. Em um planeta sem vida e sem nome, Vegeta interceptou Freeza. Ambos agora estão com os pés no solo, encarando um ao outro, frente à nave do Imperador. Olá, Vegeta! Há quanto tempo? Que milagre você por aqui? Começou a dizer Freeza, com um sorrisinho debochado. Então, veio me agradecer pela misericórdia que demonstrei há 3 anos? Não seja tímido. Dizer obrigado não dói. Aliás, não estou mais interessado em buscar vingança ou algo do tipo. Pode ficar tranquilo. Nossos problemas são águas passadas. Vegeta se demonstra furioso e responde: Kakaroto achou que você podia mudar, como eu mudei. Mas você só está pior. Por que está expandindo seu território, Freeza? Está entrando nos territórios protegidos pela Patrulha Galáctica. Freeza responde que isso não é da conta de Vegeta, mas revela que suas novas excursões têm um propósito científico. Então pergunta o que Vegeta veio fazer ali. Sem acreditar na conversa do Imperador, ele responde: vim eliminá-lo de uma vez por todas. Acha que consegue? Pergunta Freeza, movendo lentamente a mão. Então tá bom, diz, ao mesmo tempo que dispara um laser de seu corpo. É rápido demais, não dá pra desviar assim? Pensou Vegeta. Então saltou de uma vez para o Ultra Ego, para aumentar sua velocidade e reflexos. Se moveu para o lado para desviar, mas o ataque de Freeza ainda raspou de sua bochecha até a orelha. Droga, meu ouvido está zunindo. Não dá pra ouvir. Sem tempo a perder, Vegeta concentra uma esfera de Hakai em sua mão esquerda. Mas antes que pudesse disparar, Freeza havia desaparecido de sua frente e surgiu atrás em sua forma Black. Dessa vez não cometi o erro de me acomodar, Vegeta. Continuei treinando constantemente. Até busquei novos parceiros de treino no inferno. Definitivamente aprendi a lição. Graças a você, Goku. Então tem meus agradecimentos. Freeza então concentra energia no punho e dispara um super soco. Vegeta empurrou o corpo para o lado para desviar, mas o golpe pegou de raspão e rachou suas costelas. Ele gritou e vomitou sangue. Freeza esticou o joelho direito para pegar impulso e acertou uma forte porrada no estômago de Vegeta. Eu estou muito mais forte do que no nosso último encontro. Treinar com um amiguinho é realmente muito eficiente, Vegeta. Mas você já sabe disso. O corpo todo de Vegeta tremia e sangue vazava de sua boca. Freeza então disparou uma metralhadora de socos diretos enquanto dizia: Goku estava certo. Eu mudei. Minhas ambições agora são outras. Não quero mais ser imperador. Eu quero ser Deus. E pra isso preciso de seguidores que, acima de me temer, me respeitem. Engraçado que conquistei esse respeito de todos com uma bela surra. Vamos ver se funciona pra você também, Vegeta. Freeza agarrou a cabeça de Vegeta com a mão direita e o jogou com força contra o chão. A área de destruição é imensa. Vegeta parecia estar perdendo a consciência. Freeza então o ergueu pra cima. Calma, Vegeta. Não durma agora. Quero ver se você vai se ajoelhar depois de terminarmos. Freeza então o joga pra longe. Isso se você sobreviver, é claro. Gritou enquanto partia pra cima do príncipe. Então colidiu sua cabeça contra a testa dele bruscamente. Vegeta foi lançado com muita potência pra longe, até que acabou se colidindo com a nave de Freeza. A imensa explosão deixou o ambiente coberto por fumaça. Vegeta saiu dos escombros e chamas e aterrissou na frente de Freeza. Parece que o golpe serviu pra te acordar. Então funcionou. Sobre minha proposta, Vegeta. Estava falando sério. O que acha de se tornar um de meus capitães?
Claro, tem espaço para Goku e seus filhos também. Por algum motivo, Vegeta estava sorrindo, como se tivesse um plano. Você só fala besteiras. Suas ambições idiotas não me interessam. Olhe bem para mim. Para meus olhos. Para minha aura. Você é quem deveria se ajoelhar. Você diz que quer ser Deus, mas eu já sou um. Eu sou a encarnação da destruição. E foi isso que eu vim fazer, seu verme. O sorriso no rosto de Frieza desapareceu completamente. Será que ele está blefando? Deve ser isso. Até agora não conseguiu desferir um único golpe. Mas depois dessa surra, seu aspecto está diferente. Por algum motivo, ele parece mais alto. Não pense. Não se deixe cair nesse blefe. Vegeta também refletia sobre algo curioso. Droga. Dessa vez está demorando mais do que o normal. A próxima vez sempre demora mais do que a anterior. Mas dessa vez o saldo de dano subiu muito. Mas faz sentido. Minha resistência ao dano também aumentou. Normalmente nesse estado, eu mal conseguiria me mexer. Mas por algum motivo, estou me sentindo até que bem. Realmente ainda estou longe de controlar essa técnica totalmente. Frieza decide não arriscar para ver se Vegeta tinha ou não algum plano e começa a disparar uma chuva de disparos de Ki, mirando os pontos vitais. Droga! Está atacando para matar? É menos arriscado se eu receber apenas golpes físicos. Preciso me aproximar. A velocidade de Vegeta havia aumentado. Ele estava conseguindo desviar daquelas centenas de ataques, mas Frieza não parava. E o cansaço estava começando a tomar conta de Vegeta, que não conseguia se aproximar. Foi acertado de raspão no ombro. O próximo laser mirava seu peito, mas ele se moveu e acabou sendo perfurado nas costelas. O próximo era no seu cérebro. Moveu-se e foi acertado de raspão na bochecha. O próximo pegou em seu joelho. A dor insuportável fez o Saiyajin gritar. Frieza riu. Sabia que o joelho é uma das piores regiões do corpo para se levar um tiro? A dor é insuportável, mas você já sabe disso. Aliás, estou vendo esse saquinho na sua cintura. Se moveu tanto que ele ficou exposto. Tem algo a ver com seu plano? Frieza então disparou mais um laser, mirando a cintura de Vegeta. O que havia ali era um saco com semente dos deuses. Droga! Não consigo mover meu corpo. Se perder isso, acabou. Vegeta pensou. Então tentou pegar o saco com a mão esquerda, mas seus movimentos estavam muito lentos. Não conseguiu pegar o saco a tempo, e um de seus dedos foi decepado pelo ataque de Frieza, que também acertou a cintura de Vegeta e o saco de sementes. Os feijões então voaram espalhados para longe, assim como o dedo indicador de Vegeta. Não, se eu perdê-las, estará tudo acabado. Frieza estava se perguntando o que era aquilo. E Vegeta pulou desesperadamente na direção de uma das sementes para tentar pegá-la. Esticou a mão esquerda. Frieza não queria pagar para ver. Então disparou uma rajada de energia. Vegeta estava chegando. Estava quase pegando. Mas a rajada de Frieza estava a ponto de acertá-lo. A explosão é imensa. A cratera deixada no planeta podia ser vista até mesmo do espaço. O planeta inteiro havia rachado. Era um cenário de apocalipse. A fumaça estava se dissipando. Vegeta estava caído, de cara no chão. Não é possível. Mesmo depois desse ataque, aquilo não aconteceu. Não faz sentido. Será que não consigo mais? Ou será que agora preciso morrer? Não dá mais pra esperar. O plano já era. Vegeta tenta levantar. Abre a palma da mão. Ele havia conseguido pegar a semente. Frieza estava voando na sua direção.
a máxima velocidade. Ele esticou o cotovelo para trás. Para o golpe final, Vegeta colocou a semente na boca. Frieza chegou e o perfurou abaixo do peito com a mão. Parece que eu tinha mesmo que morrer. Finalmente está vindo. Frieza retirou o braço de dentro de Vegeta. Ao ver aquele sorrisinho, ele começou a mastigar a semente que havia colocado na boca e engoliu. Então começou a gritar enlouquecido. Sua aura aumentava absurdamente, fazendo o planeta tremer. A aura rompeu os céus e se alongou até o espaço. O cenário estava envolto em poeira. A aura de Vegeta estava diferente, assim como seus olhos. O brilho roxo ragaz saltava de toda a sua esclera e pupila. Seu cabelo aumentou. Estava com um aspecto de fera. Em seu tronco estava marcado os símbolos da destruição. Seus músculos saltaram tanto que pareciam que iam explodir. Sua pele parecia queimar, ardendo com o fogo roxo de sua aura que envolvia seu corpo. Cada passo daquele monstro fazia o planeta tremer. Conforme ele se aproximava, Frieza ia ficando acuado. O monstro então falou: "Agora eu vou te mostrar o que é destruição." Frieza ficou furioso. Acabou o primeiro capítulo, muitas coisas ficaram em aberto, mas tudo vai ser explicado no decorrer dos próximos capítulos. Fui eu quem escrevi essa luta, não falei no começo, mas tô falando agora, e o JJLK desenhou. A continuação já tá em andamento, mas por favor precisamos de apoio. Se você curtiu, dá uma compartilhada, deixa o like, ajuda a engajar o vídeo com um comentário, respondendo os comentários, mas não comentários aleatórios, tipo, oi, manda um comentário bacana, uma opinião, esse tipo de comentário que dá engajamento. Fala o que achou, fala o que espera, sei lá. Pra gente continuar com isso aqui, precisamos de engajamento. As redes sociais do JJLK estão na descrição e ele precisa desse retorno, precisa dar essa força por obséquio. Tudo vai ser contextualizado no decorrer dos capítulos, onde estão os outros personagens, quem são esses parceiros que o Frieza menciona. No final, se a gente conseguir continuar, vai ficar uma história bem fechadinha, bem legal. Enquanto o mangá oficial tá parado, a gente mesmo faz uma continuação, até melhor, diga-se de passagem, trazendo o tão pedido arco do Black Frieza. E é assim que eu vou me referir a essa história, arco do Black Frieza. Vai estar assim na playlist, a gente não criou um nome tipo Dragon Ball Splat Splat, não. Vai ser arco Black Frieza e é isso aí, Doujinshi arco Black Frieza.